Você está ouvindo isso agora porque tem algo que não sai da sua cabeça? Não é um arrependimento qualquer. É aquele tipo de arrependimento que vem de madrugada, que aparece no meio do silêncio, que não tem nome fácil, mas tem um peso enorme. É a sensação de que você deu o melhor de você, seus anos, sua energia, seu cuidado, sua lealdade, para alguém que não soube o que fazer com isso. E o pior não é que essa pessoa foi embora, ou te decepcionou, ou não te correspondeu. O pior é que você ainda se culpa por isso. Você se pergunta como não viu antes, como ficou tanto tempo, como acreditou tanto em alguém que no fim não estava nem um pouco preocupado com você. E aí vem uma voz dentro de você que diz: você deveria ter saído antes, você deveria ter sido mais inteligente, você desperdiçou seus melhores anos. Essa voz é cruel e ela mente, porque o que você viveu não foi fraqueza, foi lealdade levada além do ponto onde lealdade ainda faz sentido. E hoje neste vídeo, o estoicismo vai te mostrar que o problema nunca foi você ter ficado. O problema é você continuar pagando por isso até hoje, com culpa, com vergonha, com a sensação de que perdeu algo que não tem como recuperar. Fica comigo até o final, porque o que você vai entender aqui pode ser a coisa que você mais precisava ouvir e que ninguém ainda teve coragem de te dizer. Capítulo 1. O homem que deu tudo e ficou com nada. A história que você reconhecerá como sua Marco Aurélio era o homem mais poderoso do mundo conhecido. Imperador de Roma, filósofo, guerreiro. O homem que os historiadores chamaram de o último dos bons imperadores. Mas poucos sabem o que estava acontecendo dentro dele enquanto governava um império. Ele tinha um filho chamado Cômodo e dedicou décadas da sua vida tentando moldá-lo em alguém digno de liderar Roma. Investiu tempo, atenção, ensinamentos. Trouxe os melhores mestres, compartilhou sua filosofia, abriu mão de horas de descanso para estar presente. E Cômodo virou um dos imperadores mais violentos, instáveis e destrutivos da história romana. Marco Aurélio não viu o resultado final. Morreu antes. Mas sabia nos seus últimos anos que o filho que ele tanto tentou construir não havia absorvido nada do que ele ofereceu. Você consegue imaginar esse peso? Dar décadas de si mesmo para alguém, com amor genuíno, com intenção real, e perceber que essa pessoa simplesmente não queria o que você tinha para oferecer. Agora pensa comigo, você fez algo parecido? Não precisa ter sido um filho. Pode ter sido um relacionamento, um casamento, uma amizade de anos, um sócio, um familiar que você protegeu a vida toda. Alguém para quem você se doou de verdade. Alguém que você colocou antes de você mesmo, muitas vezes sem nem perceber. E que no fim não ficou. Ou ficou e te destruiu por dentro. Ou foi embora sem sequer olhar para trás. Marco Aurélio escreveu nos seus Pensamentos, aquele diário pessoal que nunca foi feito para ser publicado, mas que sobreviveu séculos, uma frase que poucas traduções conseguem transmitir com a força que ela tem no original. Não desperdice o resto de sua vida com pensamentos sobre outras pessoas. Ele não escreveu isso para os romanos, escreveu para si mesmo, porque ele sabia por experiência própria o que significa dar anos para alguém e depois continuar desperdiçando anos pensando nisso. Que aqui começa o que o estoicismo tem a dizer para você hoje. O tempo que você deu para essa pessoa já foi, não volta, mas o tempo que você ainda tem, esse ainda é seu. E a grande pergunta deste vídeo é: você vai continuar gastando esse tempo que ainda te resta em culpa por algo que você não pode desfazer? Capítulo 2. Por que você ficou tanto tempo? O que o estoicismo entende que os outros não entendem. Todo mundo tem uma explicação fácil para quando alguém fica numa relação que não prestava. Você era dependente.
Você tinha medo de ficar sozinho. Você não se amava o suficiente. Essas explicações são convenientes, são rápidas e são, na maioria das vezes, uma mentira confortável que simplifica algo muito mais complexo, porque a verdade é outra. Você ficou porque você é o tipo de pessoa que leva o compromisso a sério. Você ficou porque, para você, desistir não é uma opção que vem fácil. Você ficou porque foi criado numa geração e numa cultura que ensina que persistência é virtude, que quem aguenta é forte, que quem fica é leal. E você acreditou nisso. Não por fraqueza, por caráter. Epiteto era um escravo. Isso não é metáfora. Era literal. Ele nasceu escravo, foi propriedade de um homem por anos e aprendeu o que significa não ter controle sobre nada na sua vida, nem sobre o próprio corpo. E foi justamente essa experiência que o tornou filósofo estoico. Mais preciso sobre uma coisa: a diferença entre o que depende de você e o que não depende. Ele chamava isso de dicotomia do controle, mas vou explicar de um jeito mais simples. Você não controlava quem essa pessoa era por dentro. Você não controlava a capacidade dela de te valorizar. Você não controlava se ela ia crescer, mudar, corresponder ao que você oferecia. O que você controlava era sua intenção, sua lealdade, seu esforço, seu amor. E esses você deu, completamente. Então, quando você se culpa por ter ficado, você está sendo injusto consigo mesmo. Você está se punindo por ter feito exatamente o que um ser humano íntegro faz: acreditar nas pessoas que escolhe amar. O erro não foi ter ficado. O erro seria continuar ficando depois de já saber, com certeza, não com dúvida, mas com certeza, que essa pessoa nunca ia mudar. E mesmo esse erro tem um nome estoico. Não se chama fraqueza, chama-se esperança mal direcionada. Existe uma diferença enorme entre ser ingênuo e ser leal além da conta. Você não foi ingênuo, você foi leal. Leal além do que essa pessoa merecia, mas leal do mesmo jeito. E isso diz muito mais sobre quem você é do que sobre quem ela foi. Capítulo 3. O peso que você ainda carrega. Por que a culpa permanece mesmo depois que tudo acabou? Existe algo curioso sobre o arrependimento. Ele não aparece enquanto você ainda está no meio da situação. Enquanto você está vivendo, esperando, tentando, você está ocupado demais para sentir o peso total do que está acontecendo. O arrependimento aparece depois, quando o silêncio chega, quando a poeira baixa, quando você finalmente tem espaço para olhar para trás e ver o tamanho do que ficou para trás. E aí vem a pergunta mais cruel que a mente humana é capaz de formular: e se eu tivesse saído antes? Você já ficou acordado com essa pergunta? Não precisa responder em voz alta, mas sabe muito bem do que estou falando. Aquela sensação de rever o passado em câmera lenta, tentando identificar o momento exato em que deveria ter tomado uma decisão diferente. O momento em que deveria ter falado, ou calado, ou partido, ou ficado. É como se a mente quisesse encontrar o ponto exato onde tudo poderia ter sido diferente e punir você por não ter enxergado isso na época. Sêneca escreveu algo sobre isso que atravessa séculos com uma precisão assustadora. Ele disse, em essência, que os seres humanos são torturados de duas formas: pela memória do passado e pelo medo do futuro. E que, por causa disso, raramente conseguem estar presentes no único tempo que realmente existe, o agora. Mas tem algo ainda mais preciso do que isso. A culpa que você sente não é só sobre o passado, é sobre a narrativa que você construiu sobre o passado. Você não está apenas lembrando do que aconteceu, você está reescrevendo a história com um narrador diferente, um narrador que sabe o final
e julgando as decisões do passado com informações que você simplesmente não tinha na época. Isso tem um nome na psicologia moderna, chama-se viés de retrospectiva. Mas Sêneca já sabia disso 2000 anos atrás, sem precisar de laboratório nenhum. Você não sabia o que ia acontecer. Você fez o que fez com o que tinha, com o que sabia, com quem você era naquele momento. Julgar isso agora, de onde você está, com tudo que aprendeu, é injusto, é cruel e é exatamente o que a culpa quer que você faça. Porque a culpa não quer que você aprenda, a culpa quer que você fique parado. Capítulo 4. O que o estoicismo diz sobre tempo perdido? A lição mais difícil e mais libertadora da filosofia estoica. Sêneca era um dos homens mais ricos de Roma, conselheiro do imperador Nero, escritor, filósofo, homem de poder e influência. E mesmo assim passou boa parte da sua vida escrevendo cartas para um amigo chamado Lucílio, cartas que eram, na verdade, uma conversa consigo mesmo sobre o que realmente importa. Em uma dessas cartas, ele escreveu algo que vai parecer duro na primeira leitura, mas que tem uma generosidade enorme por baixo. Ele disse: recupera para ti mesmo o tempo que até hoje te foi tomado, roubado ou simplesmente perdido. Note o que ele disse. Ele não disse: lamente o tempo perdido. Ele não disse: analise onde você errou. Ele não disse: entenda porque você desperdiçou seus anos. Ele disse: recupera. Isso é uma instrução, uma ação, um movimento para frente. O estoicismo não nega que você perdeu tempo. Não finge que o que aconteceu não aconteceu. Não minimiza a dor de ter se dado a alguém que não soube guardar o que você ofereceu. O estoicismo olha direto para isso tudo e diz: esse tempo foi, mas você ainda está aqui. E aqui está a virada que muda tudo. Tempo perdido no passado não pode ser recuperado. Mas tempo presente desperdiçado em culpa pelo passado, esse é um roubo que você faz a si mesmo, todos os dias, sem perceber. Cada hora que você passa se culpando por ter ficado tanto tempo, é mais uma hora que você está ficando, mas agora preso à versão mais cruel dessa relação, a que existe só dentro da sua cabeça. Isso é o que o estoicismo chama de dupla perda. Você perdeu os anos que deu para essa pessoa. Tudo bem, isso aconteceu. Não tem como mudar. Mas você não precisa perder também os anos que ainda tem, pagando com culpa por algo que já passou. Capítulo 5. Como parar de se culpar sem fingir que não doeu. A diferença entre aceitar e se conformar. Existe uma confusão muito comum quando se fala em estoicismo. As pessoas ouvem aceite o que não pode mudar e entendem como finja que não doeu, como engula o que aconteceu, como seja forte e não sinta nada. Isso não é estoicismo, isso é repressão emocional com nome filosófico. O estoicismo diz algo completamente diferente. Ele diz: sinta tudo, reconheça tudo, não fuja de nada. E depois de ter sentido, reconhecido e honrado a sua dor, escolha conscientemente o que você vai fazer com ela. Marco Aurélio perdeu filhos, perdeu amigos, viu seu império ser ameaçado, viveu com uma saúde frágil por décadas, teve um casamento que a história descreve como complicado. Ele não fingia que nada disso doía. Ele sentia, ele registrava nos seus diários pessoais, com uma honestidade brutal, o peso de cada uma dessas perdas. Mas ele também se recusava a deixar que essa dor tomasse o controle da sua vida. E a ferramenta que ele usava para isso não era força de vontade, era clareza. Clareza sobre o que depende de você e o que não depende.
A dor de ter perdido aqueles anos? Ela faz sentido. Honre essa dor. Ela é legítima. A culpa de ter ficado quando você não sabia que deveria sair? Essa é uma história que você está contando para si mesmo. E você pode escolher parar de contá-la. A raiva de que essa pessoa não foi o que você precisava que ela fosse? Honre isso também. Mas entenda que essa raiva, guardada por anos, vai queimar mais em você do que nela. Aceitar não significa dizer que foi justo, significa reconhecer que foi real e que você, a partir de agora, tem o direito de não deixar que o passado governe o seu presente. Você pode ter sido magoado profundamente e ainda assim se recusar a deixar que essa mágoa defina quem você é. Você pode reconhecer que deu muito para quem não merecia e ainda assim não se punir por isso. Você pode olhar para o passado com honestidade, sem precisar olhar com ódio de si mesmo. Isso é o que o estoicismo chama de dignidade interior. E ela nunca foi roubada de você. Ela apenas ficou enterrada por um tempo. Capítulo 6. O que fazer com o tempo? Que ainda resta. A pergunta que o estoicismo faz, e que muda tudo. Os estoicos tinham um exercício mental que chamavam de memento mori, a lembrança de que somos mortais, que o tempo é finito, que cada dia que passa não volta. Mas eles não usavam esse exercício para gerar angústia, eles usavam para gerar urgência, do tipo certo. Não a urgência do medo, a urgência da escolha. Se você soubesse que tem exatamente 10 anos pela frente, nem mais nem menos, o que você faria diferente amanhã? Não com sua carreira, não com seu dinheiro, com o seu tempo, com a sua atenção, com as pessoas que você escolhe ter perto. Você ainda deixaria tanto espaço mental para alguém que já foi? Para uma relação que já acabou? Para uma culpa que não serve para nada além de te manter preso? Sêneca escreveu que a vida não é curta. A vida é longa, mas desperdiçamos a maior parte dela. E os estoicos identificavam 3 formas principais de desperdício. A primeira é dar atenção ao que não depende de você. A opinião dos outros, o comportamento dos outros, o passado que não pode mudar. A segunda é adiar o que importa, esperando o momento certo, a condição perfeita, a permissão de alguém. A terceira, e essa é a que mais se aplica a você agora, é gastar energia presente lamentando energia passada. Cada vez que você revive aquela relação na sua cabeça, buscando o momento em que deveria ter agido diferente, você está usando o seu tempo de agora para pagar uma dívida que não existe. Você não deve nada ao passado. O que você deve? E isso o estoicismo afirma com clareza, é ao presente. Você deve ao presente a sua atenção. Você deve a si mesmo o direito de não carregar mais o que já não serve. Você deve às pessoas que ainda estão na sua vida, as certas, as reais, as que ficaram, a versão de que você que não está consumida por algo que já passou. Existe uma pergunta que Marco Aurélio se fazia regularmente. Ele escreveu ela de diferentes formas, ao longo dos seus pensamentos. A essência era sempre a mesma. O que estou fazendo agora serve à minha vida, ou serve ao meu medo? Você pode se fazer essa mesma pergunta sobre a culpa que carrega. Ela serve à sua vida? Ela te torna alguém melhor? Te aproxima de quem você quer ser? Te abre portas que estavam fechadas? Ou ela serve apenas ao medo? O medo de que se você largar essa culpa, vai parecer que tudo aquilo não importou? Que você vai trair sua própria dor ao deixar ela para trás? Deixar a culpa ir embora não apaga o que aconteceu. Não significa que foi fácil. Não significa que você era perfeito. Significa apenas que você escolheu, conscientemente, com 2 pés no presente,
que o melhor que você tem a oferecer não vai mais ser gasto em algo que não existe mais. Você deu anos para alguém que não soube o que fazer com eles. Isso é real, isso doeu e é completamente válido que ainda doa em algum lugar dentro de você. Mas você não perdeu quem você é, a lealdade que você tem, a capacidade de se entregar de verdade, o cuidado que você carrega, isso ainda está em você, intacto. O estoicismo não veio te dizer que você foi burro, veio te dizer que você foi humano, que você fez o que as pessoas de caráter fazem, acreditou, ficou, tentou, e que agora, com tudo que você aprendeu, você tem algo muito mais valioso do que arrependimento. Você tem clareza. Clareza sobre quem merece o que você tem para dar. Clareza sobre onde o seu tempo vai ser plantado daqui para frente. Clareza sobre o tipo de relação que você não vai mais aceitar. Não por amargura, mas por respeito a tudo que você já viveu. Sêneca dizia que o sábio não lamenta o tempo passado. Ele cuida do tempo presente com uma atenção que a maioria das pessoas nunca aprende a ter. Você está aprendendo isso agora, neste vídeo, neste momento. E isso já é um começo diferente. Se esse vídeo tocou em algo que você carregava há tempo, e você sente que alguém próximo também carrega esse mesmo peso em silêncio, compartilha com essa pessoa. Às vezes a mensagem certa chega pela mão de quem se importa. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Toda quinta-feira tem um vídeo novo aqui, sempre sobre aquilo que a vida cobra da gente e a filosofia ajuda a entender. E se você quiser ir mais a fundo, ter acesso antecipado aos vídeos, conteúdo exclusivo e fazer parte de uma comunidade que leva o crescimento interior a sério, você pode se tornar membro do Tesouros Estoicos. As informações aqui na descrição. 2 níveis, 2 caminhos. Você escolhe o que faz sentido para você. Obrigado por ter ficado até aqui. Até quinta.